Oi, pessoal. Espero que esteja tudo bem com vocês. Prazer recebê-los aqui para mais uma videoaula. Nessa oportunidade, estaremos desenvolvendo conteúdos relacionados ao curso de Educação Física e Saúde da Universidade de São Paulo, especificamente a disciplina de Crescimento e Desenvolvimento Motor, que eu tenho o grande prazer de compartilhar a responsabilidade dessa disciplina junto com o professor Dr. Cássio de Miranda Meira Júnior, né? Hoje, especificamente, eu vou estar conduzindo essa temática relacionada ao desenvolvimento entre o nascimento, entre 0 e 7 anos de idade, né? Fica aqui, como já foi comentado em nossa última videoaula, o convite a todos aqueles que estiverem interessados no tema. Então, é uma aula aberta para os colegas de outras universidades, ex-alunos, o pessoal da Unisporte, enfim, sejam todos muito bem-vindos. Vamos lá. Antes de iniciar o conteúdo, embora eu já tenha compartilhado essas referências no início do nosso semestre, sempre é válido reforçar que estamos utilizando como referência dessa parte do conteúdo essa literatura que acaba sendo um clássico na área do crescimento e desenvolvimento, do Robert Malina. O livro do Malina aqui no Brasil ele já teve várias edições e, em particular, aqui eu selecionei 2 edições, porque, embora o conteúdo seja o mesmo, o nome, o título do livro, ele foi colocado de maneira diferente em cada uma das edições, né? Então, aqueles que desejarem uma leitura complementar, eu recomendaria aí, tanto faz, vocês vão buscar uma edição mais antiga ou mais atualizada, o conteúdo delas acaba sendo muito semelhante. Então, fica aí o convite para essa leitura complementar, os livros do Malina e do Bochari, e da edição mais recente, o Baror também teve participação. Pois bem, a gente já comentou desde o início do semestre que o nosso objetivo, ao final da disciplina, consiste em descrever e discutir aspectos de crescimento físico, proporcionalidade corporal, composição corporal, os aspectos do desenvolvimento motor, com o professor Cássio, abordarmos também o desenvolvimento das capacidades físicas ao longo das 2 primeiras décadas de vida, ou seja, nosso percurso, mesmo diante das videoaulas, será o mesmo, e ao final do semestre, sem dúvida nenhuma, iremos contemplar todas essas etapas aplicadas às 2 primeiras décadas de vida. O objetivo é descrever o comportamento dessas variáveis ao longo do tempo, e é isso que faremos hoje, especificamente com esse período entre a fase, vamos dizer assim, entre o nascimento e os 7 anos de idade. O nosso plano de trabalho já percorreu, desde o início do semestre, alguns itens. Então, no nosso início do semestre, nós fizemos aí a construção de uma unidade conceitual, que consiste na compreensão dessa terminologia aplicada aos processos de crescimento e maturação. Inevitavelmente, nosso primeiro passo aí no semestre foi exatamente entender os conceitos de crescimento, maturação e desenvolvimento. Isso nós já fizemos, por isso eu deixei demarcado aí na cor verde, né? Também já percorremos uma discussão inicial sobre os aspectos genéticos, hereditários, enfim, o que a genética de fato determina na nossa vida, e isso nós já percorremos também. E agora, mais recentemente, já nesse formato de videoaula, vocês devem ter assistido, coincidentemente, antes dessa atual videoaula, uma outra que eu deixei preparada na temática da tendência secular, né? Também bastante interessante, mas que eu estou considerando aqui que vocês já assistiram antes dessa videoaula e, portanto,
Hoje, especificamente, a gente vai fazer considerações iniciais sobre o desenvolvimento pré-natal. Vamos abordar o desenvolvimento entre 0 e 2 anos de idade e, posteriormente, o desenvolvimento entre 2 e 6, 7 anos de idade. E aí, na sequência, teremos outras videoaulas que darão conta de percorrermos as etapas seguintes, né? O desenvolvimento entre 7 e 12 anos e o desenvolvimento entre 12 e 20 anos de idade. Pois bem, faremos aqui algumas considerações sobre o desenvolvimento pré-natal e o que vale a pena a gente resgatar, né? Isso até a gente teve oportunidade de percorrer nas aulas presenciais, mas vale a pena a gente pontuar. Nunca é demais a gente aproveitar essa oportunidade que a gente vai estar descrevendo, né, todo o ciclo da vida. Então, vamos fazer aí algumas considerações, né? Primeiro, existe um processo, né, desde o momento que há a fecundação do óvulo materno pelo espermatozoide, é formado o zigoto, né? Um dia, vamos dizer assim, todos nós fomos essa célula de origem chamada zigoto, né? E no zigoto já estão concentradas todas as nossas características hereditárias, todas, né? Então, o zigoto, cabe ressaltar, ele é produto de uma recombinação genética única e exclusiva que nos garante a nossa individualidade, né? A única exceção a essa exclusividade são os gêmeos idênticos, né? Os gêmeos idênticos são produtos de um óvulo que foi fecundado por um espermatozoide e que houve uma subdivisão. E ao se subdividir, foram compostos dois materiais exatamente com a mesma carga genética, dando conta aí do desenvolvimento dos gêmeos idênticos, né? Afora essa exceção, a recombinação genética nos garante a nossa individualidade. Então, o ser humano, ele é único, ele é exclusivo desde a sua concepção, né? E todos os nossos potenciais, bem como características da nossa aparência, nosso potencial máximo para desenvolvimento de estatura, de força, de velocidade, enfim, uma série de características da nossa aptidão física e também relacionadas à nossa aparência, já vão estar presentes desde essa célula de origem, né? A partir do momento que ocorre a fecundação e que o zigoto é formado, isso ocorre ainda na tuba uterina, né? Antigamente chamava trompa de Falópio, né? Então o espermatozoide vai lá, fecunda o óvulo, esse procedimento, esse processo aconteceu ainda na tuba uterina e durante esse período é dado um nome que se chama período germinativo. Então, o período germinativo da gestação consiste a essas primeiras horas logo após o óvulo ter sido fecundado, onde o zigoto começa a ter um deslocamento da tuba uterina em direção ao útero, que é o local onde ele vai se desenvolver, né? Ao longo desse caminho da tuba uterina em direção ao útero, o zigoto ele já começa a passar por um período de intensas divisões celulares, né? Então, se formos interpretar que crescimento refere-se, né, também a um processo de hiperplasia, que é aumento do número de células, a gente poderia dizer que desde essa etapa está acontecendo um processo de crescimento intenso devido a essa rápida divisão celular que já começa nas 24, 36 horas após a fecundação, né? Então, a mãe, futura mãe, melhor dizendo, ainda nem percebeu, né, que está grávida, mas já está acontecendo um processo intenso de crescimento, de multiplicação celular, né? Esse período leva cerca de 2 semanas, até que nós chegamos, então, no período embrionário. O período embrionário iria mais ou menos na segunda semana,
até o terceiro mês de gestação. Durante o período embrionário, a ênfase é a construção, é a formação do embrião, né? Então, as estruturas do ser humano serão construídas a partir de um processo de diferenciação celular. Então, aquelas células que anteriormente estavam se multiplicando, quando elas chegam no útero, gradualmente elas começam a se diferenciar e, ao se diferenciarem, elas começam a dar origem a diferentes estruturas do corpo humano. Então, as diferentes partes do corpo humano e também os diferentes sistemas serão construídos durante o período embrionário. Então, se nós fôssemos colocar uma relevância, né, para o período embrionário, ela estaria muito relacionada também a processos de crescimento. As estruturas estão sendo formadas. É interessante que, embora essas estruturas físicas e também relacionadas ao sistema estejam sendo formadas, o embrião, do ponto de vista das dimensões corporais, se é que a gente pode dizer isso, ele é bastante pequeno, né? Então ele chega a ser mais ou menos do tamanho de um polegar. E o que chama a atenção é que nesse período embrionário, a cabeça do embrião chega a representar metade do corpo. Isso denota um elevado índice, uma elevada velocidade de crescimento no eixo céfalo-caudal. A gente já comentou isso em aulas anteriores, né? E o eixo céfalo-caudal, que é aquele ritmo de crescimento que vai da cabeça em direção à parte posterior do tronco, ele é bastante acelerado durante a gestação. E isso fica muito configurado já no embrião, né? Então, a cabeça do embrião chega a ser metade do tamanho do corpo, é uma fase que ainda o embrião possui a cauda, que depois vai dar origem ao cóccix, né? Os membros, tanto superiores como inferiores, embora já presentes, são menos desenvolvidos, porque o ritmo próximo distal ele está mais lento do que o céfalo caudal, de tal maneira que é possível observar que, né, nessa fase o embrião tem momentos, né, tem semanas ali que ele ainda possui os dedos das mãos interligados, os dedos dos pés interligados, enfim. Isso é interessante porque mostra esse contraste, né, entre o ritmo céfalo-caudal, que está bastante acelerado, e o ritmo próximo distal, que está mais lento. Ou seja, ambos, é importante a gente frisar, estão atuantes, porém em velocidades diferentes. Outro parênteses que vale a pena a gente fazer é que, embora o ritmo céfalo-caudal esteja acelerado, não significa que o embrião já tem sinais de consciência, né? Não há uma interdependência entre uma estrutura estar sendo construída e ela ter que funcionar imediatamente. Isso pode levar meses ou anos da nossa vida para funcionar no estágio maduro, né? Então, o ser humano ele leva cerca de 2 décadas de vida para amadurecer todas as suas estruturas. Algumas vão amadurecendo um pouco mais cedo nesse percurso, mas outras levam bastante tempo, né? Então, o embrião, ele é uma figura, vamos dizer assim, que chama bastante atenção, porque ele já tem todas as partes e sistemas também sendo rapidamente construídos, porém, não há muito sinal de funcionamento de algumas estruturas, e ele também, do ponto de vista das dimensões corporais, como nós já falamos, ele é muito pequeno, mais ou menos do tamanho do polegar. Por sua vez, o último período gestacional é o período fetal, que vai mais ou menos do terceiro mês até o final da gestação. O período fetal, do ponto de vista da relevância, se a gente fosse colocar ali um asterisco do que de mais importante acontece no período fetal, a gente poderia dizer que ocorre a integralização dos sistemas, que vão trazer justamente as funções vitais, né? Então, o feto ele começa a ganhar dimensões corporais, né? Então, ele vai ter uma taxa de crescimento elevadíssima. Afinal de contas, um bebê recém-nascido, a grosso modo, vai nascer ali ao redor de 50 centímetros, né? de estatura.
portanto, poxa, do polegar, que a gente falou que é um embrião, até mais ou menos 50 centímetros, é óbvio que tem uma taxa de crescimento acentuada, ou seja, o corpo como um todo está passando por um processo de crescimento intenso. E os sistemas, por sua vez, do ponto de vista maturacional, né, gradualmente estão adquirindo funções para que, quando o bebê for nascer, vai ser cortado o cordão umbilical, ele vai ter que ter funções vitais que o permitam adaptar a vida fora do útero materno. Ele não vai estar maduro para a vida como um todo, né? Mas ele vai estar maduro para nascer. Então, o período fetal ele chama atenção tanto pelas taxas de crescimento, aumento da estatura, aumento do peso, o ritmo cefalocaudal, vale a pena a gente dizer, ele continua mais acelerado, tanto é que o bebê recém-nascido ele ainda apresenta proporcionalidade corporal discrepante em relação à proporção corporal de um adulto, né? A cabeça do recém-nascido ainda é grande em relação às outras partes do corpo. O ritmo próximo distal ainda está num ritmo, portanto, um pouco mais lento, né? O bebê recém-nascido é bastante compacto em relação às dimensões dos membros superiores e inferiores e, portanto, aí a gente tem, vamos dizer assim, aquelas considerações principais sobre o desenvolvimento pré-natal. Eu tenho um vídeo que está disponibilizado no canal do YouTube, que eu tendo a compartilhar com os alunos da USP, e isso vai ser feito também para vocês com o meu e-mail. Eu vou enviar esse link para vocês e vocês vão poder visualizar um pouco disso tudo que eu procurei descrever nesse vídeo. É um vídeo bastante interessante, em alguns momentos ele mostra imagens ali intrauterinas, né? Então, acho que vai ser um vídeo bastante ilustrativo que vocês vão poder ter acesso e eu me comprometo a enviar o link para vocês. Aqueles que eventualmente não são alunos da USP, não estão na turma, se entrar no meu canal do YouTube, vocês vão conseguir localizar também esse vídeo sobre a gestação, que é bastante ilustrativo dessa etapa e já há muitas características, evidentemente, de crescimento e maturação, né? Se nós formos observar período germinativo, embrionário e fetal, são 9 meses que a gente sai de uma célula e a gente chega a um bebê recém-nascido. Então é óbvio que as taxas de crescimento e maturação são bastante aceleradas nesse período, deixando o bebê pronto para a hora do nascimento. Pois bem, então o recém-nascido, representado aí nessa fotografia, acaba sendo uma criatura minúscula, mais ou menos aí 50 centímetros, alguns um pouco menos, outros um pouco mais, ao redor de 3,5 kg, alguns um pouco menos, alguns um pouco mais. É uma criatura relativamente sedentária, porque ela fica, vamos dizer assim, revezando o seu tempo com intervalos de sono e mamadas, né? Então o bebê praticamente mama e dorme, né? Evacua, regurgita, enfim, faz uma série de outras coisas, mas é uma criatura relativamente sedentária, que ainda não apresenta graus, né, de controle motor e que, portanto, do ponto de vista dos cuidados, é uma criatura também indefesa, que depende exclusivamente aí dos cuidados dos pais, né, dos adultos, para que possa sobreviver, né? E ela está sempre na horizontal, né? Então ela está sempre ou no colo ou no berço, né? Ela até é salutar que ela tem esses intervalos entre mamar e dormir, porque quando isso funciona bem, é porque a criança está bem. A criança nessa época, ela precisa justamente de um ambiente tranquilo para que ela possa ter esses intervalos entre as mamadas e o sono, e isso acaba sendo de repercussão positiva, inclusive para garantia das taxas de crescimento ideais, né? Uma vez que ela está repousando, aquela energia que ela está consumindo da amamentação acaba sendo revertida para taxas de crescimento, né?
Por sua vez, ao longo desse intervalo de 0 a 2 anos, né, que é o período aqui que nós estamos no momento descrevendo, o que acontece nesse pequeno intervalo de tempo, ou seja, 2 anos de vida, vamos observar o que acontece. Bom, do ponto de vista do crescimento, ela é consideravelmente maior, então a taxa de crescimento entre 0 e 2 anos, ela é bastante representativa, né? E a gente vai tentar detalhar isso um pouco mais daqui a pouquinho. Então, ela vai crescer bastante. Ela já é bastante autônoma, não que ela vá ter liberdade, né, de sair de casa sozinha, pegar a chave do carro, muita calma, né? Ainda vai demorar para que chegue nesse ponto de maturação, mas ela é autônoma, né? A criança de 2 anos ela já tem um andar independente, ela já explora o espaço, as dimensões do espaço, ela explora os objetos, eventualmente ela vai se envolver em acidentes nessa exploração, e é por isso que a gente precisa dos adultos supervisionando, né? De qualquer maneira, ela é bastante autônoma, porque ela já intencionalmente já busca essa interação com espaço, dimensões e objetos por conta própria. Por isso a importância da família e até de profissionais que possam atuar a partir dessa faixa etária para contribuir nesse processo que a criança passa de descoberta de si própria a partir desse relacionamento com o espaço e com os objetos, né? Consequentemente, a criança de 2 anos já é bastante ativa, então há uma diferença gritante, né? Quando você tem um bebê na família, você tem que pegar a senha para conseguir pegar o bebê no colo, né? Então, hoje meu filho já é grande, né? O João Pedro. João Pedro está com 20 para 21 anos, mas eu ainda lembro dessa época de quando ele era bebê, eu como pai, às vezes tinha que esperar a minha vez para pegar ele no colo. Por sua vez, quando a criança chega aos 2 anos, já é bem diferente, né? Quando o pai ou a mãe chegam, alguém já quer passar de imediato o filho para os responsáveis, não é verdade? Porque eles já dão muito trabalho, eles são insossegáveis, eles acordam já no 320, eles só vão dormir por exaustão, e é um tal de sobe no sofá e desce pelo outro lado, e bate a cabeça, e volta, e deixa cair coisa. Enfim, crianças de 2 anos, elas já estão bastante ativas, né? E às vezes só vão dormir por exaustão. Então, há uma mudança muito grande, né, entre o nascimento e os 2 anos de idade. E tudo isso, sem dúvida nenhuma, é efeito tanto das taxas de crescimento, como também e principalmente da maturação que é envolvida nesse período. Aí, faltava aqui mais um aspecto que eu coloquei, né, só para fazer aquele contraponto. O recém-nascido ele fica mais na horizontal e a criança de 2 anos ela fica mais na vertical, né? Ela não para o dia todo, né? Ainda sobre as características aí das crianças de 0 a 2 anos, vamos percorrer aqui esse tópico 3.1, crescimento físico, estatura e peso corporal. Então, o que acontece com a estatura e peso corporal nesse período? Então, a ciência ela já descobriu, porque ela, a partir de diversos estudos sobre o desenvolvimento humano, foi possível caracterizar os ritmos, né, de crescimento em cada época da vida. Então, estatura e peso corporal são as medidas mais utilizadas na face da Terra para acompanhar o desenvolvimento da criança e do adolescente. Não há visita ao pediatra sem que ele faça o acompanhamento, as medidas, né, de estatura e peso corporal, até para verificar se essa criança, consulta a consulta, está se desenvolvendo dentro do ritmo esperado e dentro também dos aspectos quantitativos esperados para aquela fase da vida, né? Então, o que é normal de 0 a 4 semanas, né? Então, quando a criança nasce, a gente comentou, ela tende a possuir cerca de 50 centímetros, aqui a gente está colocando algo entre 48 e 53 centímetros. O que mais que chama atenção? A cabeça representa cerca de 1/4 do comprimento, né?
Então, é aquele ritmo céfalo-caudal, que a gente já comentou, inclusive em aulas presenciais. Ela tem uma certa dificuldade de manutenção do equilíbrio devido à dimensão da cabeça e ao baixo controle corporal que ela possui nessa etapa da vida, né? Então, aqui, se nós formos representar numa figura, a gente pode aqui, eu até apaguei as demais, para a gente realmente focar a nossa observação nesse período entre o embrião e o recém-nascido, né? Então, em termos de proporcionalidade corporal, aqui a gente tem o embrião, que a cabeça é praticamente do tamanho do corpo e, como a gente pode observar até mesmo na figura, os membros ainda são menos desenvolvidos, né? Aqui a gente tem o feto, onde a cabeça continua representando bastante em relação às demais partes do corpo, demonstrando o ritmo de desenvolvimento, né? Céfalo-caudal. E aqui a gente tem o recém-nascido, que a cabeça é praticamente da largura dos ombros, né? E que ele ainda é bastante compacto na sua configuração corporal, né? Então a gente percebe que, embora essas proporções gradualmente estejam se ajustando, né? Mesmo recém-nascido, a gente percebe que a cabeça ainda representa muito em relação às demais partes do corpo, cerca de 1/4 do tamanho do corpo, né? Então isso é por conta do ritmo céfalo-caudal estar mais acelerado do que o ritmo próximo distal. O céfalo-caudal é aquele ritmo que vai da cabeça em direção à parte posterior do tronco, está mais acelerado nessa fase da vida. E o próximo distal ele vai do tronco em direção às extremidades dos membros superiores e inferiores. Obviamente esse ritmo está presente, porém mais lento que o céfalo-caudal, né? Continuando ainda sobre o crescimento físico, de 4 semanas até 1 ano, as crianças possuem um ritmo acelerado de ganho de estatura, né? Isso é importante destacar, porque de 0 a 1 ano, essas crianças elas podem ganhar cerca de 20 centímetros, 20, 25 centímetros ou mais. Então eu deixei aqui para completar, pessoal, mas na verdade está em torno disso, né? 20, 25 centímetros ou mais no primeiro ano de vida, né? Então, uma criança que nasceu, às vezes, com 50 centímetros, ela pode chegar a cerca de 70 centímetros, né? Só nesse primeiro ano de vida. O peso dela tende a triplicar. Então, se ela nasceu com mais ou menos 3 quilos, ela pode chegar, né, a 9, 10 quilos ou mais. De 1 a 2 anos, o ritmo ele continua rápido, porém um pouco mais lento que 0 a 1 ano, mas de 1 a 2 anos, em termos de centímetros, né, em termos de aumento da estatura, essa criança ela vai crescer mais cerca de 10 centímetros. Ou seja, ela pode chegar até os 2 anos de idade a cerca de 80, 85 centímetros ou mais. Por que eu estou falando ou mais? Porque tudo isso depende da hereditariedade, né? Tem crianças que são de famílias que têm um potencial genético de estatura, vamos dizer assim, maior e outras menor. Então, dependendo desse potencial genético, a soma vai representando cada vez mais ao longo desses 2 primeiros anos. Mas a ideia é que ela possa ficar aí ao redor de 80, 85 centímetros ou mais, né? Ponderando por isso que eu acabei de dizer, né? E o peso, né, tende a triplicar. Eu não sei se eu coloquei aqui embaixo, ainda legal. Beleza, aqui são considerações ainda sobre a estatura. Beleza. Então, o peso ele tende a triplicar, como a gente já tinha falado. E o que eu quero dizer com esse tracejado aqui entre 0 e 2 anos, né? Isso é importante, né? Aqui eu colocaria até um asterisco, né? Porque 0 a 2 anos, em termos de estatura e peso corporal, é considerado o nosso primeiro estirão de crescimento. Então, existe um estirão de crescimento que é bastante famoso, que é na adolescência. E existe um que é menos famoso, que é exatamente esse período da vida entre 0 e 2 anos, que já é o nosso primeiro estirão de crescimento. É interessante até, e aqui é um cálculo grosseiro, mas acho que serve para ilustrar o quão acelerado é esse crescimento, esse desenvolvimento, né, até os 2 anos, que aos 2 anos, os meninos possuem cerca de 50% da estatura adulta e as meninas cerca de 53% da estatura adulta. Ou seja,
meninos e meninas ao redor de 2 anos possuem cerca de metade da estatura que terão quando forem adultos. Então, aquele toquinho de gente, né, que a gente observa com 2 anos, se a gente multiplicar por 2, veja, é um cálculo grosseiro, mas se a gente multiplicar por 2, é mais ou menos, ou seja, é uma estimativa do que essas crianças terão em termos de estatura quando chegarem na fase adulta, né? Isso está descrito na literatura. Existem outras estratégias, vamos dizer assim, mais avançadas para a predição da estatura, mas essa, ela, até certo ponto, possui uma aproximação, vamos dizer assim, com cálculos possíveis de a gente fazer para uma estimativa da estatura adulta. O peso a gente pode chegar perto de 12 quilos, né? E aí a gente tem as questões da proporcionalidade corporal, de 0 a 2 anos, que nós acabamos já até descrevendo. Então eu deixei aqui uma pergunta, né? O que ocorre com o ritmo de crescimento das diferentes partes do corpo no período compreendido entre 0 e 2 anos de idade? Então, isso eu falei ainda agora há pouco. Então, é só para a gente fazer aqui um check, né? Um checklist aí do conteúdo. Se todo mundo estiver acompanhando, teria que saber responder a essa pergunta, porque nós já percorremos esse assunto, né? Em termos de proporcionalidade corporal, o ritmo céfalo-caudal ele está mais acelerado, o próximo distal está mais lento, e a gente já colocou até figuras, né? Mostrando o que acontece nesse início de fase da vida, e de 0 a 2 anos não é diferente do que a gente já havia falado, né? O recém-nascido ele tem a cabeça mais ou menos da largura dos ombros, e a criança de 2 anos, no dito popular, é o vulgo bebezão, né? Porque ela já é maior, já passou por esse estirão de crescimento, só que ela ainda é bastante compacta, porque o ritmo céfalo-caudal continua mais acelerado do que o próximo distal. Então a gente percebe que 0 a 2 anos não é suficiente para corrigir as proporções corporais em relação ao padrão adulto. 0 a 2 anos há uma ligeira alteração das proporções, mas que não são suficientes ainda para denotar uma proporcionalidade corporal próxima do adulto. Então a criança de 2 anos ainda possui a cabeça grande em relação às demais partes do corpo, né? Pois bem, em termos de composição corporal, a gente tem de 0 a 2 anos, obviamente, o desenvolvimento do tecido muscular, do tecido adiposo, né? E, consequentemente, o percentual de gordura também está se desenvolvendo. E a gente também poderia fazer perguntas aí sobre as diferenças ou não entre meninos e meninas, né? Aqui está faltando uma palavra, faltou o tecido ósseo, tá, pessoal? Então, vou pedir desculpas aqui para vocês que estão assistindo, mas por algum motivo aqui eu devo ter apagado sem querer agora que eu percebi. Então, a gente tem o tecido muscular, tecido ósseo e tecido adiposo, né? Os 3 tecidos estão se desenvolvendo nessa época da vida, e o percentual de gordura, por sua vez, também está passando por alterações, né? O que a gente pode trazer aqui de observação sobre tecido ósseo, muscular e adiposo? Primeiro, em termos naturais, uma criança saudável, ela está aumentando o seu peso nessa época da vida, principalmente por conta do desenvolvimento do tecido ósseo. Então, a estatura está aumentando, e ela está aumentando porque o sistema ósseo está se desenvolvendo. E ao sistema ósseo se desenvolver, ele vai aumentar não só na sua dimensão, mas ele também vai passar por um processo de sedimentação, de calcificação. Então, o osso está ficando gradualmente maior e mais pesado. Então, ele é o tecido, vamos dizer assim, que mais contribui para o ganho de peso nesse período de 0 a 2 anos. O segundo tecido que mais contribui para o ganho de peso no período de 0 a 2 anos é o tecido muscular. E o terceiro tecido que contribui com o ganho de peso é o tecido adiposo, nesse período entre 0 a 2 anos. Essa observação ela é válida principalmente para as crianças que estão se desenvolvendo de maneira equilibrada, sem nenhum distúrbio alimentar, sem nenhuma exceção em relação a possíveis
doenças ou outros tipos de intercorrência médica, né? Então, dentro de um padrão normal, todos os tecidos estão contribuindo com o ganho de peso. Entretanto, numa escala, o que mais contribui seria pela ordem tecido ósseo, segundo lugar, tecido muscular e terceiro lugar, o tecido adiposo, né? Os estudos que procuraram estabelecer uma comparação, né, do índice de desenvolvimento desses tecidos entre meninos e meninas, nessa fase da vida, não existiram diferenças significativas. Então é importante que a gente diga que nessa etapa da vida, meninos e meninas tendem a possuir estatura semelhante, peso corporal semelhante, tecido ósseo, muscular e adiposo também semelhantes. Existem diferenças? Existem, porém elas são pequenas e por isso nós chamamos de diferenças não significativas, o que isso nos permite afirmar que são semelhantes, né? Isso pode ser observado nesse gráfico. Eu apaguei um pouco aqui a imagem e deixei só esse início da vida. Então aqui a gente tem, né, de 0 a 20 anos. Ao longo do semestre a gente vai escrever todo esse processo, mas o período que nos interessa agora é esse inicial, de 0 a 2 anos. E aí aqui tem as curvas masculina e feminina do percentual de gordura, masculina e feminina da gordura, da massa de gordura, que seria o tecido adiposo, masculina e feminina da massa livre de gordura, que seria o tecido muscular. Então aqui nós temos a linha contínua, os meninos, a linha tracejada, as meninas, e a gente observa que tanto para o tecido muscular, como para o tecido adiposo, e também para o percentual de gordura, que essas linhas elas caminham muito próximas, né? Então a gente percebe que o menino até pode ser ligeiramente superior aqui em relação ao desenvolvimento do tecido muscular, mas as linhas chegam a se sobrepor. Por isso, a gente disse anteriormente, são grupos semelhantes. A mesma coisa em relação ao tecido adiposo e a mesma coisa em relação ao percentual de gordura, né? Esse gráfico é só para ilustrar a informação anterior de que meninos e meninas são muito semelhantes na composição corporal de 0 a 2 anos, né? Aqui a gente tem uma parte do conteúdo, né, que está sendo desenvolvida, como eu já afirmei, em parceria com o professor Cássio, que é toda essa parte do desenvolvimento motor, né? Então isso está sendo visto em paralelo nas aulas e atividades que o professor Cássio, junto comigo, planejamos, mas ele é que está desencadeando essa etapa relacionada ao desenvolvimento motor nesse período de 0 a 2 anos, né? O que nos permite avançar, né? Isso para a gente é positivo, que a gente já entra agora na caracterização do desenvolvimento entre 2 e 6, 7 anos de idade. Bom, antes de falar especificamente dessa caracterização do processo de crescimento e desenvolvimento, primeira coisa que eu vou dizer é sobre a nomenclatura, né? Quando a gente pega os livros, a literatura, né, a respeito desse período 2 a 7 anos, existe uma falta de unanimidade na literatura. Alguns livros chamam de primeira infância, outros de fase precoce da infância, etc. A gente não vai se estender nisso, mas só cabe como um alerta, né? Quando a gente for estudar a literatura, para além da terminologia, tentem verificar o que cada autor entende por aquele termo, né? Então, para nós, até para ficarmos mais associados àquilo que é mais comum na cultura nacional, né, e na literatura também, vamos chamar 2 a 7 anos como sendo a primeira infância. Mas com esse alerta, alguns autores não vão chamar necessariamente por esse nome. Para nós será 2 a 7 anos, até para que a gente tenha uma unanimidade, né, uma coerência interna na nossa disciplina, a gente vai chamar de primeira infância, né? Uma observação que eu gosto sempre de fazer, embora o professor Cássio esteja tratando aí dos aspectos motores, né, é que a primeira infância ela é marcada por um acontecimento muito relevante, que é chamado de marco motor. Então eu gosto de abrir a fala sobre a primeira infância, sobre esse período, 2 a 7 anos, destacando sempre o marco motor. Evidentemente, para nós,
até tendencioso dizer, mas, poxa, é marca motor, né? Tem muito a ver com as características do nosso curso, que é um daqueles responsáveis, vamos dizer assim, por tudo aquilo que existe de produção de conhecimento. Não somos exclusivos nessa produção, mas muitos pesquisadores se dedicam de maneira intensa a descrever, né, o desenvolvimento dos aspectos motores ao longo da vida. Então, para nós é particularmente interessante registrar que existe um marco motor e esse marco motor nada mais é do que o andar independente. Então, ainda no começo dessa videoaula, eu falei sobre o andar independente, então estamos inserindo ele aqui nas características, né, dessa faixa etária. Né? O marco motor é a porta de entrada da primeira infância, né? É onde a criança meio que recebe um passaporte, né, de maturação para conseguir começar a explorar o espaço, as dimensões e os objetos, né? E a partir dessas descobertas que a criança também se descobre, né? Ela começa a entender qual que é o papel dela nesse mundo, né? Então, esse marco motor é interessante, que é como se fosse assim, romper as fronteiras, né? Antes do marco motor, a criança ficava circunscrita a um raio de ação muito pequeno, onde os adultos tinham que fazer toda a mediação por ela. Então, é o adulto que mediava as relações do bebê com o espaço, com os objetos, etc. A partir do momento que ela tem esse passaporte maturacional, vamos dizer assim, ela já é capaz de explorar o espaço e as dimensões por conta própria, então ela rompe fronteiras e, por isso, ela precisa sempre estar sendo supervisionada por um adulto, né? Bom, pois bem, indo em direção ao crescimento físico, que é a parte principal aqui, vamos lembrar que a gente está dando sequência. Agora há pouco a gente acabamos de percorrer esse mesmo tópico aplicado ao período de 0 a 2 anos. Né? Então a gente vai seguir, a gente vai percorrer os mesmos tópicos que percorremos agora há pouco, entretanto, agora aplicados ao período 2 a 6, 7 anos. Né? Então o que acontece com a estatura e peso corporal? Primeiro, o ritmo de crescimento da estatura e do peso corporal de 0 a 2 anos era acelerado. Tanto é que a gente chamou de primeiro estirão de crescimento. Aí eu perguntaria a vocês, caso estivéssemos juntos numa sala de aula, num auditório, eu perguntaria, poxa, o que vocês acham sobre o ritmo de ganho de estatura e peso corporal nesse período 2 a 7 anos? Lembrando que antes era acelerado. Né? Essa seria a pergunta que eu faria. Né? Mas para responder essa pergunta, é possível até usar um raciocínio lógico. Então vamos por eliminação. Vamos supor que nós tenhamos 3 ritmos, 3 modalidades de ritmo. O acelerado, que aconteceu de 0 a 2 anos. Uma outra possibilidade seria o ritmo moderado. E uma outra possibilidade seria o ritmo lento. Levando em consideração que de 0 a 2 anos foi acelerado, por eliminação, qual seria o ritmo dessa etapa? Será que vai ser acelerado de novo? Ou vai diminuir um pouco e se tornar um ritmo moderado? Ou vai cair mais ainda e vai se tornar um ritmo de crescimento lento? Né? Então, essa é a pergunta. Né? Se a gente for para uma lógica de raciocínio, vamos imaginar um carro vindo num ritmo acelerado. 0 a 2 anos é esse carro. É um carro num ritmo acelerado, onde o condutor do carro, que é a nossa genética, nosso DNA, está com o pé puxado lá no acelerador, ou seja, é um carro num ritmo aceleradíssimo. Isso de 0 a 2 anos. Nesse período, por eliminação, não é mais um ritmo acelerado. Não que a criança cresça pouco de 2 a 7 anos. É que se for acelerado, esse carro vai ter que continuar puxado com o pé no acelerador e vai ser de novo um estirão de crescimento. E aí, como é que vai ser a nossa vida? Um estirão único de crescimento? Não é assim que funciona. Isso a gente sabe até utilizando a lógica do raciocínio. Então, se não é acelerado, qual ritmo seria? Moderado ou lento? E aí, se a gente for também utilizar a lógica do raciocínio,
para que não haja solavancos, né? O que acontece com um carro que está vindo muito acelerado e, de repente, eu começo a tirar o pé do acelerador? Ele vai imediatamente por uma velocidade lenta ou gradualmente ele vai entrando no ritmo moderado? Percebe? Então, usando a lógica do raciocínio, a gente consegue encontrar as respostas, né? O ritmo de crescimento de 2 a 7 anos, quando a gente pensa em estatura e peso corporal, é um ritmo agora moderado. Então, o carro vinha bastante acelerado, tiramos o pé do acelerador, o carro continuou se deslocando, porém a velocidade gradualmente foi diminuindo, de maneira que o ritmo se tornou moderado. A criança de 2 a 7 anos ela vai ganhar estatura e peso num ritmo moderado e vai crescer ainda assim bastante, porque é um ritmo moderado, ascendente, positivo, ou seja, sempre crescente. 2 a 7 anos são vários anos de vida que somados vão representar, né, quantitativamente uma taxa de crescimento importante, porém não é mais estirão. Então, de 2 a 3 anos ela vai crescer um pouco, de 3 a 4 anos mais um pouco, de 4 a 5 anos mais um pouco, de 5 a 6 anos mais um pouco, de 6 a 7 anos mais um pouco, tudo isso num ritmo moderado, consistente, positivo, e a taxa será representativa ao longo desse período, né? Que mais? Meninos e meninas, nessa etapa da vida, não tem diferenças significativas. Então, já estou respondendo aqui. Quando a gente observa estatura e peso corporal de meninos e meninas ao longo dessa etapa da vida, continua não havendo diferença significativa. Então, meninos e meninas são muito semelhantes, assim como eram na fase anterior, eles também continuam sendo semelhantes em estatura e peso corporal nessa etapa da vida. Por sua vez, em relação à composição corporal, agora sim eu deixei aqui tudo completinho, né? Tecido ósseo, tecido muscular e adiposo, os três estão se desenvolvendo, não há diferenças entre meninos e meninas, porém há uma inversão de posições. Nessa etapa da vida, o esperado seria que o tecido muscular estivesse contribuindo mais com o ganho de peso, tecido ósseo, por sua vez, em segundo lugar, e tecido adiposo em terceiro. Isso vale, sempre frisando, para a média populacional, o padrão de normalidade, né? Tem exceções? Obviamente tem exceções. Até porque o tecido adiposo ele é facilmente manipulado pelos comportamentos, né, nutricionais empregados pela família. Mas dentro de uma normalidade, tecido muscular nessa fase da vida é aquele que mais contribuiria para o ganho de peso, tecido ósseo seria o segundo e terceiro o adiposo. E isso a gente nota, inclusive, nas brincadeiras que a criança faz. 2 a 7 anos é uma criança de bastante atividade, que ela agacha e levanta o dia todo, brincando, pegando brinquedos, etc. E ela brinca o dia todo sem parar e no dia seguinte começa tudo de novo. Então isso denota que o tecido muscular ele está tendo um papel importante nessas atividades e isso só está sendo possível porque ele está sendo desenvolvido, né? Isso é natural do desenvolvimento humano, dessa etapa do ciclo de desenvolvimento humano. Aqui, portanto, a gente tem as semelhanças, né, que nós comentamos, né, é um gráfico que é a sequência daquele anterior. Meninos e meninas, em relação ao tecido muscular, estão muito próximos, tecido adiposo muito próximos, como a gente falou. Embora o menino possa estar aqui, ó, ligeiramente superior, as linhas estão muito próximas, elas se sobrepõem e eles são semelhantes, inclusive, em percentual de gordura. Então, é muito interessante essa época até 7 anos, porque meninos e meninas têm estatura semelhante, peso semelhante, composição corporal semelhante. Na composição corporal, o tecido muscular, especialmente, é semelhante. Então, isso é bom para a gente guardar, porque muitos de nós, de repente, iremos trabalhar com crianças nessa faixa etária e a gente precisa saber que, do ponto de vista físico, biológico, eles são totalmente semelhantes e compatíveis. Perfeito? Os
hormônios ainda não estão em ação. Então, é uma fase pré, né, despejo hormonal, e isso favorece, de uma maneira única, que sejamos ainda muito semelhantes fisicamente durante os anos da infância, e é isso que nós estamos aqui registrando. A proporcionalidade corporal de 2 a 7 anos ocorre um aumento, aqui até aquela pergunta, né? Ocorre um aumento do ritmo de crescimento no eixo céfalo-caudal ou no próximo distal? Ou os ritmos dos eixos são semelhantes, né? Então, essa pergunta ela tem relação com as perguntas que nós fizemos anteriormente e que nós até respondemos, né? Várias vezes, frisando, né? Que o ritmo de crescimento céfalo-caudal começa muito acelerado, desde a gestação é acelerado, e 0 a 2 anos o ritmo céfalo-caudal é acelerado. Entretanto, aqui nós estamos falando de 2 a 7 anos. 2 a 7 anos, qual ritmo será que está acelerado? O céfalo-caudal será que continua mais acelerado? Ou o próximo distal passa a ser mais acelerado? Ou eles se tornam semelhantes? Vamos observar isso. Daqui a pouco, na figura, a gente vai voltar com aquelas figuras que a gente tem utilizado, mas eu vou aqui fazer uma consideração, né? Que é a seguinte: nesse período da vida, é notável que as crianças elas ficam mais esguias. Esguias seria como se a gente falasse que elas ficam mais longilíneas, tá certo? Então, essa é uma boa dica para a gente chegar à resposta para essa pergunta, né? Se eu estou dizendo que a criança fica mais longilínea, mais esguia, é porque ela está colhendo um benefício nesta fase de uma aceleração do eixo próximo distal. Então, nessa fase, o ritmo próximo distal, quem pensou que ele está acelerado, acertou. Então, o ritmo do eixo próximo distal agora acelera, enquanto o ritmo céfalo-caudal desacelera. E com isso a criança fica mais esguia. Ela deixa de ser aquela criança compacta aos 2 anos e passa a ser uma criança mais longilínea. Por quê? Porque o ritmo próximo distal está agindo sobre o desenvolvimento dos membros superiores e inferiores, e aí essa criança fica mais esguia. Isso é notável aqui na figura, né? Então, a de 2 anos bem compacta, a de 6 anos a gente nota que ela já é o quê? Mais esguia, porque o ritmo próximo distal finalmente acelerou, e isso faz com que a criança de 6 anos ela já tenha dimensões corporais muito próximas de um adulto de 25 anos, ou seja, não tem, vou melhor dizer aqui, tá, gente? Não tem a mesma estatura, mas tem as proporções corporais semelhantes a de um adulto, porque agora o ritmo próximo distal acelerou. Então, a gente tem à esquerda, o ritmo céfalo-caudal está mais forte, e à direita é quando o próximo distal acelerou e finalmente a gente chegou próximo das proporções corporais de um adulto, tá certo? Vamos avançar. Se eu não me engano, a gente está indo para o nosso último tópico dessa videoaula, que é o desenvolvimento agora dos aspectos relacionados ao desempenho físico de crianças de 2 a 7 anos. O que será que acontece com o desempenho físico? Então, vamos supor aqui que pensando especificamente na evolução da força, da velocidade, da agilidade, enfim, variáveis de aptidão física, né? Primeira coisa, é óbvio que de 2 a 7 anos a gente encontra menos estudos, o que não significa que não temos estudos. Mas a gente encontra menos estudos porque é uma faixa etária difícil de testar. São crianças, né? 2 a 7 anos é a primeira infância. Então, a capacidade da criança se concentrar num teste praticamente não existe, né? E muitos testes também de aptidão física, eles foram elaborados para adultos e não para crianças, né? Então, a gente tem bem menos estudos, o que não significa que não temos, né? Então, o que será que acontece com força, com velocidade, com agilidade, com impulsão, com equilíbrio, né, etc. Outra pergunta, além do que acontece, né, com essas variáveis, será que elas estão evoluindo? É também perguntar, poxa, será que meninos e meninas são semelhantes ou diferentes
em relação a essas variáveis nessa fase da vida? Pois bem, em vermelho, eu estou colocando aqui embaixo qual a hipótese teórica. Então vamos pensar assim. Temos poucos estudos. E vamos supor aqui que a gente tenha que responder a essa pergunta sem ler nenhum estudo. Então, existem estudos? Existem. Só que eu estou forçando vocês a responderem essa pergunta como se não houvesse estudos. E aí vocês têm que responder. Isso se torna uma hipótese teórica, né? Então, qual que é a hipótese teórica para essa pergunta? Primeira pergunta. Será que força, agilidade, velocidade, impulsão, equilíbrio, etc., será que ao longo desse período, 2 a 7 anos, estão aumentando? Estão evoluindo? Será que ano a ano a criança está gradualmente ficando mais forte, mais ágil, mais veloz, com maior impulsão, ano a ano? Segunda pergunta, meninos e meninas possuem semelhança no desempenho físico ou diferenças nessa etapa da vida? Veja, 2 a 7 anos. Fase que antecede o despejo hormonal. Estamos na infância. Então, qual que é a hipótese teórica? Como que a gente responde isso? Então, o raciocínio é o seguinte, usando novamente a lógica do raciocínio. Dá para a gente afirmar o quê? Dá para a gente afirmar o seguinte: se meninos e meninas de 2 a 7 anos têm estatura semelhante, peso corporal semelhante, composição corporal semelhante, dentro da composição corporal tem o tecido muscular, que também é semelhante. Vamos supor aqui, tecido muscular é o motor. Então, eles têm um motor semelhante. Qual que é a minha hipótese teórica para meninos e meninas que têm uma estrutura semelhante e um motor semelhante? O que eu vou esperar do desempenho deles? Obviamente, eu vou esperar que eles sejam semelhantes. Nessa faixa etária, meninos e meninas são carros, fazendo uma analogia, né? Do mesmo modelo, com o mesmo motor. Então, o que eu espero de carros do mesmo modelo, com a mesma estrutura, com o mesmo chassi, com os mesmos acessórios e com o mesmo motor? Eu espero que eles tenham desempenhos semelhantes. Isso só não irá acontecer se os estímulos do ambiente forem diferentes. Então, veja o papel do ambiente, né? Em princípio, se o ambiente oferecer oportunidades semelhantes para meninos e meninas, eu espero, dentro da minha hipótese teórica, que eles tenham um desempenho físico semelhante em tudo, porque eles são fisicamente compatíveis nessa etapa da vida. E o que eu esperaria em termos de evolução dessas variáveis? Será que elas vão aumentar? Eu espero que sim. A gente disse ainda agora há pouco que o tecido muscular é um dos que mais contribui para o ganho de peso nessa etapa da vida. Ora, se o tecido muscular é aquele que, entre os demais, o que mais corrobora o ganho de peso nessa época da vida, obviamente isso repercute no desempenho físico. Não de maneira acelerada, porque é uma fase ainda pré-hormonal, não há despejo hormonal. Então a gente espera o quê? Que o desempenho evolua de maneira gradual ao longo da primeira infância. Então de 2 para 3, 3 para 4, 4 para 5, 5 para 6, 6 para 7 anos, a gente espera sim que haja uma melhoria gradual dos valores de desempenho de força, velocidade, entre outros, né? Então veja, conseguimos construir uma resposta utilizando conhecimentos dessa videoaula, a gente construiu aqui uma resposta para essa hipótese teórica. Aí vocês, de repente, agora dão aquela coçada na cabeça e perguntam, poxa, mas será que essa hipótese teórica na prática acontece? Depende, né? Tem tudo para acontecer se dermos estímulos semelhantes para as crianças. Por sua vez, se nós oferecermos estímulos diferentes, pode ser que eles se tornem diferentes. Não porque não são compatíveis, mas porque eu coloquei gasolinas diferentes nesses carros. Tá certo? Então, se eu colocar o mesmo combustível, eles tendem a ter desempenho semelhante. Perfeito?
Para a gente ilustrar essa situação, esse estudo é um clássico, dá para encontrar no livro do Malina e Bouchard, mas olha que interessante, são todos estudos que dosam a força, a evolução da força na região de mão e punho, né? Esse estudo foi feito pela indústria farmacêutica para desenvolver aqueles frascos de medicamento que a gente tem que pressionar a tampa e girar, senão ela não abre por motivo de segurança das crianças, né? E antes de desenvolverem esses frascos, a indústria farmacêutica realizou estudos, né? Justamente sobre a força que as crianças possuem na região de mãos e punho. Então aqui tem força de preensão manual, força de rotação do punho, força do polegar opositor, né? E o que a gente está vendo aqui? De maneira geral, a gente está observando que parece ter uma evolução gradual do desempenho, que era algo que a gente esperava na nossa hipótese teórica, e a gente observa também que, embora o menino seja ligeiramente superior, conforme o estudo, as diferenças não são significativas. Ou seja, nesse segmento corporal, os testes de desempenho confirmaram a nossa hipótese teórica, uma evolução gradual da força nesse segmento corporal e semelhanças entre meninos e meninas. Por sua vez, a gente tem esse outro estudo aqui, que é um clássico, também está no livro do Malina, e aqui a gente tem 6 gráficos que mostram resultados de agilidade, salto em distância, aqui agarrar, corrida de velocidade, arremesso em distância de bolinha de tênis e um teste de equilíbrio em um pé só. Então, assim, são 6 gráficos de estudos que foram feitos em crianças entre 3 e 7 anos, portanto, pertencentes a essa faixa etária aí da primeira infância, né? Se a gente olhar como um todo aqui, primeiro vamos olhar o todo, deixa as exceções para depois. Se a gente observar como um todo, a gente vai notar o quê? Uma evolução gradual, meninos ligeiramente superiores, meninas muito próximas e sem diferenças significativas, né? Então, aqui na agilidade, salto em distância, teste de agarrar, teste de velocidade, você vê que a nossa hipótese teórica se confirmou nesses 4 testes aqui. Aqui, a distância no teste de arremesso de bolinha de tênis tem uma distância maior entre meninos e meninas. Entretanto, ao ler o estudo, o tratamento estatístico confirmou que ainda nesse teste não há diferença significativa. Então, nossa hipótese continua válida aqui. São crianças que foram estimuladas de maneira semelhante e, como elas são compatíveis fisicamente, elas responderam de maneira semelhante. Agora, no teste de equilíbrio é curioso. Por quê? Porque a gente nota que de 3 até 6 anos, mais ou menos, meninos e meninas estão muito próximos. Entretanto, de 6 anos para 7, o menino meio que estabiliza e a menina tem uma aceleração no seu ganho de equilíbrio, né? E isso, de alguma maneira, está diferente do que a gente esperaria, né? E aí, qual que é a única alternativa para essa diferença? Gasolinas diferentes, estímulos diferentes. Então, o pesquisador que fez esse estudo, ele visitou a pré-escola, conversou com a diretora da pré-escola e a pré-escola confirmou. Ela disse o seguinte: olha, muito interessante esse resultado do teste de equilíbrio, porque justamente de 5 para 6 anos, as meninas começam a fazer uma aula extra de balé. E o balé, elas acabam tendo muito mais estímulos no balé para desenvolver o equilíbrio do que os meninos. Desculpa. Então, veja o que gasolinas, né, estímulos ambientais diferentes, podem promover de diferença no desempenho. Então, a gente tem aí meninos e meninas muito compatíveis, desde que o ambiente, as oportunidades, o encorajamento, as instruções também sejam semelhantes para meninos e meninas, né? Aqui entraria mais uma parte que o professor Cássio está vendo com vocês, aqui também, e, portanto, só tenho a agradecer àqueles que acompanharam a aula até agora. Estaremos em outras oportunidades voltando com a sequência do conteúdo, né? A gente vai se comunicando com os alunos de FZH, USP, pelo e-mail, e os demais
são muito bem-vindos, como eu disse também no início do vídeo. Tá bom, pessoal? Fica aqui o meu forte abraço a todos vocês e até logo. Tchau, tchau.